imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após a vitória sobre o Corinthians pela Copa do Brasil. Onde esse time estava? Quem descobriu esse time? Me fez lembrar o time campeão lá, com o Português. Na ponta canhota, é outro patamar, passe do BH, Alexandre chegou, pintou primeiro, é brabo! É brabo! Começa a era Felipe Luiz! Gol! Nós sofre tanto, velho, que a gente acredita ainda que num contra-ataque vai ganhar o jogo de 1-0. O primeiro tempo era para ter saído 5-0 o Flamengo. Em um tempo, o Felipe Luiz fez mais que o Tite em um ano de Flamengo. Realmente, o Felipe Luiz se inspira muito no Jorge Jesus. Que a atuação do Flamengo, que convenhamos, jogou para ganhar de muito mais. Primeiro passo, primeiros 90. Agora a gente sabe que vai ser uma tarefa complicada lá, mas a gente tem condições de fazer um grande jogo, sair de lá classificado, para poder buscar essa taça aí. Vamos lá, vamos Flamengo! Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Que partidaça do Flamengo do Felipe Luiz em nação. Felipe Luiz chegou com tudo, mostrando que tem potencial para fazer o Flamengo voltar a jogar o futebol que toda a torcida quer ver, que é aquele futebol ofensivo, pressionando o adversário. Uma boa vitória em cima do Corinthians por 1-0, que poderia ter sido mais. Poderia ter sido um placar elástico, mas tá bom o resultado, o Flamengo venceu, fez seu dever de casa e eu gostaria que você chegasse aqui, dando aquela moral, explode dentro do like. Primeiramente, eu desejo a você muito bom dia para todos vocês, você que tá tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar na manhã dessa quinta-feira, talvez para levar seu filho na escola. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, a grande vitória do Mengão e também a estreia do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Dá aquela moral deixando o seu like, vamos bater uma meta de 5 mil likes, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista e se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias trazemos para vocês as notícias e informações do Flamengo. Cresce esse vídeo, vou deixar aos canais da ESPN Brasil, João Guilherme, link na descrição como crédito. Bora para as notícias do Flamengo. Chegou com uma vitamina com o professor e amigo Felipe Luiz que a gente não via recentemente. E a escalação que a gente até divulgou, que o Flamengo deixou escapar, trazia algumas novidades, né? Mas, por exemplo, Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Gabigol não, era o Plata que aparecia. A gente até chegou a montar um campinho aqui com o Plata. Houve uma surpresa, poxa, não vai colocar o Gabi? Porque tinha até uma conversa na época que ambos jogavam. Assim, quando você for professor, quando você for mister, eu vou ser jogar e vou ser seu capitão, aquelas brincadeiras. O fato é que o Gabigol foi aplaudido na hora do gol, que acabou cancelado por impedimento mínimo, mas estava assim impedido. Foi uma festa no Maracanã, todo mundo fazendo o braço famoso de forte do Gabigol, que me parece fez a melhor partida dos últimos tempos. Olha o gol anulado dele aí, Elton. É isso, Edu. Fiquei congelado, né, de olhos fechados. Ainda não dormi não, viu, Fã de Esportes? Tô plenamente acordado. Mas tava ouvindo, sim, Edu, a questão do Gabriel. Foi uma estreia importante e interessante do Felipe Luiz, né, como técnico do Flamengo. E a gente pode ampliar também o debate com relação a isso, porque ele estreia numa semifinal de Copa do Brasil no Maracanã, pelo Flamengo, um clube gigante do futebol mundial, contra o Corinthians, outro gigante. Então o cenário era realmente muito pesado, ele consegue sair vencedor, apostando no Gabriel, que ele conhece muito bem, e você falava de um Gabriel mais motivado, que eu acho que é muito por conta da postura do Flamengo, da forma como o Felipe Luiz quer que o Flamengo jogue, recuperando bola no campo de ataque, fazendo marcação-pressão, então o time recupera a bola no campo ofensivo, o Gabriel naturalmente vai ter mais a bola nos pés. O Tite gostava de baixar um pouco mais as linhas, do jogo posicional, e muitas vezes, apesar do Gabriel não ter sido titular com o Tite, apenas 4 vezes, né, foi titular com o Tite, ele tocava pouco na bola porque era um jogo diferente. Então é lógico que isso deixa o jogador motivado, não só pela oportunidade, pela mudança de técnico, por um cara que ele conhece, mas também por essa forma de jogar, que emula um pouco o que ele já vivenciou no próprio Flamengo. E aí, trazendo pro coletivo,
Isso foi muito interessante, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo fez poucas vezes isso na temporada. Lembro do jogo contra o Palmeiras. O primeiro tempo no Maracanã, no jogo contra o Palmeiras, também no mata-mata, o Flamengo foi muito bem dessa forma. Contra o Corinthians fez a mesma coisa. Foi um time que, com essa formação, e a gente falava até nessa terça-feira, né, Edu, com a entrada do Léo Ortiz na defesa, saindo da função de volante para jogar como zagueiro, era natural que o Flamengo pressionasse com linhas altas. Então teria um zagueiro de qualidade para construir já no campo de ataque. No primeiro tempo isso aconteceu muito, Wesley tendo muita liberdade para fazer essas ultrapassagens pelo lado direito, fazendo essa associação com o Gerson, porque o Pulgar fazia a proteção. O Alexandro, que acaba sendo um personagem interessante, coisas do futebol, o Alexandro ali com o De La Cruz até saindo um pouco mais pro lado esquerdo, o Arrascaeta também, né, do meio para a esquerda, o Bruno Henrique fazendo a função de segundo atacante, encostando no Gabriel, essa movimentação confundindo a defesa do Corinthians, tanto que no gol o Bruno Henrique sai da esquerda para dentro, dá esse passe, abre o corredor, né, para ultrapassagem do Alexandro, e coisas do futebol, né, Edu? Primeiro gol de um time profissional do Filipe Luiz, é de um jogador que joga na posição em que ele jogava. É bem verdade que o Corinthians teve pouca chance, teve essa bola na trave, mas ele acabou sendo importante. Vamos ver no jogo da volta, né? O Corinthians tem aí a opção de compra já para ter no jogo da volta. Esses 500 mil era uma dúvida, principalmente quando o Marcos Braz, na terça, disse que não dava tempo, que ainda tinha documentação para se resolver, mas deu tudo certo. O Corinthians acabou fazendo mais um investimento importante que deixa o time vivo para o jogo da volta. Porque se a gente fala que está em aberto e o Corinthians vencer por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis, tem um cara que no mata-mata com a camisa do Corinthians nessa temporada já se consagrou nesse sentido. E muito por conta dele, o resultado ainda está em aberto nesse cômputo geral de 180 minutos que terminarão, né, sendo decididos na casa do Corinthians. Aquela saída que a gente viu no pé do Gerson foi espetacular, uma das grandes defesas do Hugo Souza. O Corinthians, mas essa é sensacional, do Arrascaeta. O Corinthians melhora com a entrada do Mateuzinho, do Martínez, do Gustavo Henrique, volta com mais gás no segundo tempo, né? E você acha que essas mudanças alteraram o panorama da partida? Ou, como você também falou, o cansaço do Flamengo em função do que vinha apresentando foi que pesou mais, Elton? Para ter essa mudança de cenário no segundo tempo. Mudou um pouco, Edu. Eu acho que essa formação com o Garro e o Coronado, a gente já discutiu muito isso, né? Se daria certo. Eu acho até que é possível em jogos específicos, mas me surpreendeu num jogo contra o Flamengo no mata-mata de Copa do Brasil. É claro que o Corinthians também está pensando no Campeonato Brasileiro, né? Alguns jogadores importantes no banco de reservas. O Yuri Alberto acabou entrando no segundo tempo, como você falou, o Martínez também, no lugar do próprio Coronado, para fazer essa função, né, de segundo volante. O Carrilho, que tem entrado no time, depois aparecendo no banco de reservas, entrou também no segundo tempo para tentar reforçar essa equipe, principalmente do meio para frente. Mas a formação foi para tentar usar o Rian e o Charles para neutralizar o Flamengo por dentro, porque pelo menos no pensamento do Ramon Dias, o Flamengo usaria muito essas ultrapassagens dos laterais, né? Porque o Alexandro realmente apareceu muito pelo lado esquerdo e do outro lado você tem o Wesley que já tem essa vocação de liberdade. Então ele fecha um pouco mais, deixa o Fagner mais preso, o Hugo ali sendo protegido pelo Félix Torres, mas subindo muito pouco, porque tinha essa marcação, hora do Gerson, hora do Wesley, para ele poder acompanhar. Então o time ficou sem opção de sair para o jogo, porque quando recuperava, o Garro estava muito distante, o Coronado estava longe do gol, né? Estava mais na linha defensiva, o Romero era o único para tentar puxar contra-ataque, e o Hector Hernandes, que foi usado como referência, tem pouca mobilidade lateral, né? Então era o cara para ficar prendendo o zagueiro ou esperando uma bola longa. No segundo tempo, com a entrada do Mateuzinho, o time ficou mais leve pelo lado direito. Com o Martínez, o time ganhou um pouco mais
de contenção com qualidade, e aí o Garro teve um pouco mais de liberdade, e a entrada do Yuri Alberto e do Carrilho para dar um pouco mais de velocidade, né? O Yuri Alberto tem essa movimentação também para abrir a defesa adversária. O Romero teve a chance, né? A bola na trave por conta também dessa movimentação, e aí o Corinthians melhorou, mas também associado, logicamente, a uma queda de rendimento do Flamengo. O Felipe Luiz demorou um pouco mais para fazer as mudanças, né? Então o Corinthians se aproveitou muito bem desse volume para melhorar o seu rendimento no jogo. Não foi o suficiente para empatar a partida, até se expôs um pouco mais quando saiu para o jogo, mas foi pelo menos um indicativo de que o time pode ser mais competitivo em casa, principalmente com jogadores que o Ramon Dias encontrou já nessa equipe titular, né, para a equipe funcionar melhor, principalmente do meio para frente. Vamos à zona mista. Os personagens da partida falaram depois do jogo no Maracanã. Acho que quando acontece uma mudança, principalmente de treinador, que é uma coisa que acontece no futebol, porque a gente sabe como é difícil você trocar no meio da temporada todos os jogadores ou alguns jogadores, e aí acaba se trocando o técnico, mas longe de ser só culpa dele, acho que a culpa dos resultados são de todos os jogadores também, cada um tem sua parcela de culpa nas derrotas que a gente teve, nas eliminações que a gente teve, então acho que esse reflexo ficou muito claro no domingo, que as pessoas não estavam contentes com o trabalho de todos, e quando há essa mudança, há essa reflexão, acho, de todos os jogadores, de que também se sentem culpados pelos fracassos que a gente teve, né? Lógico, como eu disse, o culpado quem acaba saindo acaba sendo sempre o treinador, mas acho que todos ficam reflexivos em relação a isso e aí procuram dar uma resposta no jogo seguinte, né? E acho que isso acabou acontecendo hoje, além do que a gente quer buscar de volta a confiança da torcida em cima do nosso elenco. Óbvio que a gente queria muito a vitória hoje, mas como eu falei, acho que dentro das condições do jogo, foi um resultado que não foi muito bom porque nós perdemos, mas dentro da situação do jogo foi o melhor possível. Não é bom porque se eu trabalhei bastante é porque a gente deixou um pouco a desejar em alguns momentos ali na marcação e a equipe deles criou algumas oportunidades, mas eu estou pronto para isso, eu trabalho para isso, treino para isso, para que a gente esteja ali para deixar o time no jogo. Eu sempre falo isso, que o Marcelo, a gente conversa bastante sobre deixar o time vivo no jogo. Eu acho que essas defesas deixaram a gente vivo na competição e a gente vai para casa com uma esperança muito grande, porque a gente sabe do poder que a gente tem dentro de casa. Resiliência! O Hugo destacou essa palavra, o Corinthians mostrando força nos momentos mais difíceis. Aí o Gerson, a hora que para no Hugo, fala, dá pra ver ele, caramba, de novo eu não consegui superar o Hugo. Jogaram juntos, inclusive, né? Agora, a gente falou, jogou muito, grandes defesas, ele mesmo admitindo, aí ele falou se é sinal que o Corinthians deveu alguma coisa, se ele trabalhou tanto. Mas na hora do gol, que aliás o Felipe Luiz e Alexandre se conhecem da seleção, né? Foram companheiros de seleção. Pega farofa porque tá foda, irmão. Pega champanhe, aquela cidra, joga pra cima, sabe? Pega, senão não dá. Aí nós sofre tanto, velho, que a gente acredita ainda que num contra-ataque vai ganhar o jogo de 1-0. O erro de marcação por parte do Fagner, a responsabilidade é do treinador, que é um treinador incompetente, burro pra caramba e que não merece estar dirigindo o Corinthians com o time que tem e um elenco que tem. O Fagner toma toda hora, chega atrasado toda hora, de novo ali. Falha do Hugo também. Não pode tomar o gol no canto dele, do jeito que foi, a bola reta, vai pro lado esquerdo, foi falha do Hugo também. É inacreditável o cara colocar um time reserva, um time que nunca jogou junto, num jogo contra o Flamengo no Maracanã, que você tem ainda a possibilidade do segundo jogo, né? Um vareio de bola com o Fagner do lado direito, ex-jogador, pesado, um jogador que não consegue marcar ninguém. O time do Flamengo ainda que não, né? Mas é um jogo horrível do Corinthians, meio campistas que não conseguem se entender. Tá vendo o Rian e o Charles? Aí o Igor Coronado, é um time que não se entende e que o treinador é o maior responsável por isso. O treinador ruim, o treinador que não é possível, esse cara, não é possível, cara. Mas chegando ao Maracanã, eu já percebia essa mudança de ambiente. O Maracanã, ele não estava lotado como em outros jogos recentes do Flamengo.
tínhamos muitos espaços vazios, o preço dos ingressos bem caro, não sei por que fizeram isso. Isso acabou afastando um pouco a galera. Mas quem estava no Maracanã vivia, antes mesmo da bola rolar, um clima de expectativa e um clima muito positivo, acreditando que o Filipe Luís daria certo no Flamengo. Era a estreia dele como técnico profissional. O Filipe Luís tem um jogo na carreira como técnico profissional. E ele estreou vencendo, minha gente. Flamengo 1, Corinthians 0, gol do Alexandro. Flamengo leva uma vantagem para São Paulo no jogo da volta no dia 20 de outubro. E o que eu posso dizer da estreia do Filipe Luís como técnico, resumindo, olha, foi acima do que eu esperava. Porque imaginem comigo aqui, o cara tem 6 meses de treinador. Ele dirigia o Sub-17, depois passou para o Sub-20. Há 2 dias ele assumiu o time principal do Flamengo. É muito diferente de você dirigir equipes da base e da equipe profissional. Mesmo ele sendo um jogador que há pouco tempo estava com a maioria desse grupo do Flamengo, é uma missão completamente diferente e que ele não tinha experiência nenhuma até o dia de hoje, dirigir uma equipe no profissional. Mas ele mostrou que é acima da média. Por quê? Ele está muito bem preparado para a função e está no clube certo para iniciar essa trajetória. Aí você vai pensar assim, pô, João Guilherme, você tá doidão aí na madrugada, você bebeu alguma coisa no Maracanã? Não bebi não, só bebi Coca Zero, que eu tava dirigindo, não podia beber. Mas ele está no clube certo por quê? O Filipe Luís, ele está em casa, no Flamengo. Ele é muito querido por todos do Flamengo. Hoje, antes do jogo começar e depois do jogo ainda mais, o Maracanã inteiro estava cantando e gritando o nome do Filipe Luís. A nação rubro-negra ama o Filipe Luís. Então, dificilmente o Filipe Luís passará pelo que técnicos recentes passaram pelo Flamengo. Aquela pressão negativa insuportável que acaba levando à queda. E dificilmente passará por alguns motivos. Primeiro deles, ele entende muito bem o que é o Flamengo. Ele jogou no Flamengo por 5 anos, ele desde criança ele é Flamengo, então ele entende o que é o Flamengo. E ele sabe o que ele precisa fazer para deixar a torcida feliz. Ele mesmo disse na coletiva de apresentação ontem, a resposta da torcida vem do que ela vê em campo. E o que ela viu em campo hoje mostra que o Filipe Luís, além de ter o apoio da torcida, tem o apoio total dos jogadores. Os jogadores entenderam, com um jogo já dá para dizer isso, que aquele cara que está ali na beira do campo, ele não é o Filipe Luís, colega deles, amigo deles, que era o jogador. Ele é o Filipe Luís treinador. Eles respeitam o Filipe Luís. E eles mostraram hoje um comprometimento com a causa do Filipe Luís que vai fazer toda a diferença. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Tite, o Sampaoli, o Vitor Pereira, o Domenech, o Renato Gaúcho, ou até mesmo o Rogério Ceni, que ganhou 3 títulos, vou tirar o Dorival dessa lista. O Filipe Luís terá algo que esses treinadores todos que eu citei, na sua grande maioria, eles não tiveram com essa intensidade que o Filipe Luís já está tendo, que é o apoio do grupo do Flamengo. Ele é deste grupo. Os caras conhecem o Filipe, respeitam o Filipe. E o comprometimento do time do Flamengo hoje em campo me chamou a atenção, sinceramente. Um time que vinha se arrastando, jogando em câmera lenta, slow motion, muito cansado, calendário para cá, calendário para lá, era o que o Tite dizia nas coletivas, muitas lesões, jogadores que estavam num ritmo muito abaixo. Olha, o que o time do Flamengo correu hoje é impressionante. Então isso mostra também que os jogadores do Flamengo, quando querem, eles podem apresentar muito mais e realmente confirmar em campo tudo aquilo que se fala deles fora de campo, que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. E tem mesmo. Você vê o time que entrou hoje em campo e você vê a lista de jogadores que estão fora, que só voltam ano que vem ou que vão voltar em breve. O Flamengo tem um grande elenco. E agora tem um treinador, chegamos à parte do Filipe Luís.
O elenco está comprometido. O elenco correu por ele. E ele mostrou em um jogo que ele é muito promissor. Ele tem muitas qualidades e ele pode se tornar realmente um técnico gigante no futebol. Pode. Aí você vai falar, porra, João Guilherme, um jogo. Ele já dá sinais de que ele pode ser um grande treinador. E por quê? Gente, quem viu o Flamengo hoje do Felipe Luiz não viu este Flamengo de hoje do Felipe Luiz em nenhum momento com o Tite, em nenhum momento com o Sampaoli, em nenhum momento com o Vitor Pereira, em nenhum momento com o Paulo Souza, nem com o Rogério, nem com o Domi. E com o Dorival, talvez em alguns momentos, e com o Renato também. O Renato teve grandes jogos no Flamengo. Mas o que eu quero dizer é que o Felipe Luiz, com 2 treinos e muita conversa, ele conseguiu chegar para os caras e falar o seguinte: vocês se lembram o que o Mr. Jorge Jesus fazia aqui em 2019, início de 2020? Vocês estavam aqui, Arrascaeta, você estava aqui, né? Gabi, você estava aqui. Bruno Henrique, você era daquela época. Gerson, você jogava aquela época, né? Beleza? Vamos falar aqui para a rapaziada. Qual era a base do jogo do Jorge Jesus? Intensidade, marcação alta, sufocar o adversário, perde, pressiona, transição rápida, um time que não deixa o adversário respirar, que é constantemente golpeado por esse time, que tem troca de passes, movimentação, triangulações, jogadores se aproximando, toda hora tínhamos triângulos, 3 caras sempre próximos, para tocar a bola com velocidade. O Gerson, que tem como característica, às vezes segurar demais a bola, uma hora o Felipe chamou ele lá no primeiro tempo e falou: Coringa, toca mais. Ele fez esse gesto aqui. De La Cruz fez isso com excelência. Arrascaeta fez a melhor partida dele há muito tempo, hein? Há muito tempo. Gabigol fez o melhor jogo dele desde a final da Libertadores da América de 2022, quando ele fez o gol do título do Flamengo em cima do Atlético Paranaense. Impressionante. É um outro jogador que no ano e meio, quase 2 anos, não vinha fazendo isso. Uma outra movimentação, uma outra participação. A sensação que se tinha vendo o Gabigol nos últimos tempos, e especialmente com o Tite, é que o Flamengo não tinha 11 jogadores em campo, tinha um a menos. Ele se movimentou, ele participou de jogadas, ele deu bons passes, ele estava presente na área. Não vimos Gabriel Barbosa flutuando e vindo até aqui atrás no meio-campo para buscar a bola. Ele ficou lá na frente, na área e se movimentando ali nas imediações da área. Esse é um Gabriel que a gente não via há muito tempo. Teve um gol anulado por um impedimento de 1 centímetro. Quase ia fazendo um gol lindo, numa letra, participou de várias jogadas de ataque, teve outra chance que o Arrascaeta enfiou a bola para ele e o Hugo Souza abafou. Então podemos dizer que isso tudo aconteceu com o Felipe Luiz com 2 treinos, na base da conversa, na base do treinamento rápido. Então em um jogo nós vimos um Flamengo que nós não assistimos há muito tempo, um Flamengo que lembrou bastante a forma de jogar do Flamengo de Jorge Jesus. Realmente, o Felipe Luiz se inspira muito no Jorge Jesus. E é uma bela influência. E ele vai seguir este caminho. Porque, gente, o Flamengo terá agora o Bahia em Salvador no sábado. Jogão, hein? Depois terá uma data FIFA. Muitos jogadores irão para as suas seleções, outros ficarão aqui. Aí na volta, o Flamengo terá um Fla-Flu antecipado do Campeonato Brasileiro, outro jogão. E aí, no dia 20 de outubro, o retorno contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Imaginem como estará o Flamengo do Felipe Luiz no dia 20 de outubro contra o Corinthians lá em São Paulo. Com ele tendo tempo para trabalhar com os jogadores que aqui ficarão. Com mais 2 jogos, porque ele terá o Bahia e o Fluminense. Então, de fato, é muito promissor. Porque a diferença do que o Flamengo jogou hoje, porque o Flamengo vinha jogando sob o comando do Tite, é da água para o vinho. É uma coisa assustadora. O resultado de 1-0 não diz o que foi a partida. O Flamengo criou para fazer 2 ou 3 gols de diferença. O jogo poderia ter sido 3-1,
Poderia ter sido 4-1, poderia ter sido até 4-2, já que o Corinthians meteu 2 bolas na trave e o Rossi fez uma grande defesa. Mas o número de oportunidades que o Flamengo criou foi infinitamente maior. Mas não foi somente o número de oportunidades que o Flamengo criou que me encheram os olhos. O que me encheu os olhos foi a maneira como o Flamengo jogou. Esse Flamengo de Filipe Luís, pelo menos nesses primeiros 45 minutos, nesses primeiros 90 minutos desse confronto de 180, lembrou outro Flamengo? Só quem é louco não percebeu a incrível semelhança na maneira de jogar, de pressionar a saída de bola, de não parar depois de fazer um gol, com o time do Jorge Jesus. Ah, é a mesma coisa? Não dá para dizer que é a mesma coisa. Até porque, para ser a mesma coisa, precisa ter resultados durante um ano, como teve o Jorge Jesus. Mas que hoje foi um deleite. Foi bom demais ver o Flamengo voltar a jogar assim? Foi. E o começo do Filipe Luís não poderia ter sido mais promissor. Aliás, poderia, se o Flamengo tivesse feito pelo menos 2 gols de diferença, ou 3, como merecia. Aí a estreia teria sido absolutamente perfeita. Não aconteceu. O Flamengo meteu 2 bolas na trave também. O Hugo Souza, que o Flamengo vendeu para o Corinthians por 2 mariolas mordidas, fez pelo menos 4 defesas portentosas durante a partida. Vou repetir, 4 defesas portentosas durante a partida. Eu falei aqui com os meus neurônios, onde esse time estava? Quem descobriu esse time? Me fez lembrar o início, primeiro tempo, não é o início, primeiro tempo, me fez lembrar o time campeão lá, com o Português, tocando bonito, chegando, o adversário pegava a bola, iam 500 em cima do cara, tomava de novo. Eu perguntei de onde saiu esse time, que até então não esteve com a camisa do Flamengo. Estou discutindo o primeiro tempo. O primeiro tempo era para ter saído 5-0 o Flamengo. Pelo volume de jogo, né? Pela pressão que deu, pelo toque de bola, pelas bolas, pelos gols perdidos, pelas jogadas certas. Foi simples. O cara chegou lá e disse, meio do campo, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. O que era? Gabigol, que até que não se saiu muito bem, poderia ter se saído melhor. Eu acho que está faltando por causa desse tempo todo, e ele entrou numa posição que há muito tempo que ele não entra, mesmo quando entrava, né, no time, não era nessa função, era sempre o Pedro, e quando ele entrava no lugar do Pedro, ele saía sempre um pouco, vinha pro toque, então ele entrou meio desconcertado, mas sempre presente, né? E o Bruno Henrique na função dele, antiga, pelo lado esquerdo e às vezes na diagonal, também jogou bem. Então, o primeiro tempo foi, eu diria, assustador. Eu estou deslumbrado? Não estou. Eu estou tentando fazer uma comparação desse time que acabou de ser treinado pelo Tite e que esse time treinado pelo Felipe, 2 dias, né? 2 dias, 3 dias, sei lá, citando. Eu acho que foi mais argumento, né? Mais argumento do que propriamente o treinamento. Agora, e a vontade? Eu estou destacando a vontade. Porque, olha, o De La Cruz estava meia bomba, não estava? Tava. O Arrascaeta estava meia bomba, não estava? Estava meia bomba. E tá lá. Correram pra caramba, jogaram pra caramba. E aí, aos 32 minutos, saiu o gol do Alexandro, que foi de umas 300 vezes na linha de fundo. Inclusive, ele tocava a bola pro Bruno Henrique, e se metia na meia. Exatamente como o treinador fazia quando jogava. Ele fazia isso. Ele vinha pro meio, encostava ali, sabe jogar, não é bobo. Aí, mas antes, 3 minutos de jogo, o Arrascaeta meteu uma bola pro gol e o Hugo fez uma defesa espetacular. Não tem outra palavra. Foi espetacular. Que a bola ia entrar. 3 minutos de jogo. 17 minutos de jogo. Pulgar, Arrascaeta entrou sozinho. Que é difícil, hein? É difícil Arrascaeta entrar sozinho e não meter o gol. E o Hugo pegou. 30 minutos, Alexandro cruzou. E o Gabigol de cabeça, e de novo o Hugo fez uma grande defesa. Olha aí, 32, De La Cruz, Bruno Henrique, Alexandre. Então, o que acontece? O De La Cruz meteu a bola pro Bruno Henrique tocou pro Alexandre. Ele entrou. Aí, o Hugo, ele tá aqui na linha de fundo, tá certo? A defesa, o gol aqui, ele entrou aqui. Eu acho
daqui de fora que o Hugo tentou adivinhar o cruzamento. E aí deu uma saída e abriu aqui, ó. A baliza tá aqui. E ela entrou entre o Hugo e a baliza. Que ali não vai entrar. E eu não sei também se o Alexandro sentiu isso e chutou ali. Porque era perto. Era perto, não sei. Se ele quis meter a bola ali. Ou ele viu o goleiro saindo um pouco. Eu não sei o que ele quis fazer, mas eu sei que a bola entrou entre o Hugo e a baliza. E o goleiro também é o goleiro, eu posso botar de craque do jogo, me lembra aqui o Tatu, porque pegou pra caramba. Logo no início do jogo, ele mostrou, não vai ser fácil não, né? Vai fazer um gol aqui, vai ter que rebolar. E então vou botar boa lembrança. Hugo e o Alexandro, os dois craques do jogo. Baranga, não vou nem botar Baranga aqui, porque todo mundo jogou o que tinha que jogar. Eu gostei do jogo. E o Wilton Pereira é que a gente não gosta nunca. E capacidade ele tem, conhecimento ele tem, está preparado. E lógico que, como meu amigo e fã, torço muito pro sucesso dele. Cadê? Cadê os baba-ovo do Tite? Onde eles estão? Eles desapareceram, baba. Cadê os baba-ovo do Tite? Tá comprovado o que eu sempre falei. O Tite é um ex-grande treinador. Foi fraco na seleção. Foi fraco no Flamengo. Em um tempo, não é só em um jogo, em um tempo, o Filipe Luís fez mais que o Tite em um ano de Flamengo. Olha a quantidade de chance criada. Mas o Corinthians também teve chance. Teve, mas é melhor jogar assim. Criar muito e às vezes ter chances de gol contra. Mas o Flamengo jogou futebol. O Flamengo mostrou, Filipe Luís mostrou pro Tite, pros baba-ovo dele, que esse time com esses nomes tem que jogar muita bola. Então, pra quem baba o Tite, pra quem ficava me criticando, para de criticar o Tite. Tá comprovado. O Tite hoje não é um grande treinador. Ele foi e precisa se provar hoje um grande treinador. E o Filipe Luís, só com atitude e coragem, porque teve coragem de botar o Ortiz, teve coragem de botar o Gabigol, teve coragem de jogar, mostrou pro torcedor que ele pode esperar muito dele. E até lembrou um pouquinho o Jorge Jesus, hein? Não quero... Meus amigos do esporte, veja só como são as coisas. O Flamengo teve um volume absurdo, principalmente no primeiro tempo. Aí aparece o Hugo Neneca, que, diga-se de passagem, é um baita de um goleiro, fecha o gol e placar magro. Vitória magra, vantagem de 1-0. E como eu disse no vídeo anterior, é uma vantagem que não pode ser desconsiderada. E no mesmo vídeo que eu falei que o placar do Atlético contra o Vasco foi maior que a atuação que eu esperava, no jogo do Maracanã o placar foi menor que a atuação do Flamengo, que, convenhamos, jogou para ganhar de muito mais e leva uma vantagem mínima. Então, sobre os confrontos de volta, eu não arrisco um centavo em nenhum deles, embora eu destaque, eu reconheça que qualquer vantagem que se tem numa decisão, ela precisa ser muito bem avaliada e considerada. Agora, é curioso, né? Galo e Flamengo, pelo empate, os dois com elencos bem superiores, venceram com placares magros e vantagens mínimas, né? Esses elencos pesaram muito pouco nas decisões. E por que eles pesaram muito pouco? Porque a postura de Copa. Isso é Copa, senhoras e senhores. Copa, as posturas ficam diferentes. O que tem elenco inferior, qualidade inferior, cresce nas decisões, e foi o que a gente viu nessa noite. É isso aí, nação. Então o Flamengo venceu por 1-0 o Corinthians, está com essa boa vantagem. E que estreia do Filipe Luís, hein? Filipe Luís ajeitou ali a equipe do Flamengo e mostrou um bom futebol, mostrou um bom potencial. E tem tudo para o Flamengo começar a evoluir cada partida. Inclusive o Filipe Luís nem teve muito tempo para poder treinar o Flamengo e conseguiu mostrar o que ele mostrou nessa partida contra o Corinthians, um Flamengo bem ofensivo, pressionando o adversário, indo para cima, várias finalizações. É isso que a torcida do Flamengo quer ver. Tem que corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas, né? Principalmente a parte do ataque do Flamengo, que errou muitos gols. Era pro Flamengo ter feito o primeiro tempo, como disse aí o Canhotinha 70, 5-0 só no primeiro tempo. Foi uma partidaça do Flamengo. Eu gostei, eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários. Coloca aí o que você achou dessa partida do Filipe Luís, a estreia dele como técnico, primeira estreia. E diga-se de passagem, vou falar uma coisa pra você, hein? Ele colocou no bolso o Ramon Dias e o seu filho, hein?
cara com 2 dias de profissional colocou o técnico do Corinthians no bolso. Olha, pra mim, olha, se os atacantes do Flamengo caprichassem um pouquinho mais, meus amigos, tinha acabado ali a partida. Bom, mas tá aí. Vencemos 1-0. E aí, gostou ou não gostou? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião. Muito bom dia pra vocês. Eu agradeço você que ficou até o final do vídeo. Não se esqueça, você que tá sempre junto com a gente aqui, comenta aí embaixo aí de qual cidade você assiste nossos vídeos, pra gente saber aonde tem o torcedor do Mengão, dando sempre aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Tamo junto, nação, forte abraço e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo pra vocês aqui no canal Meu Mengão React. Ótimo dia pra todos vocês. Pra mim isso nunca foi pecado, sempre no Maraca vendo o Mengão jogar. Cicadinho, Júlio fazendo a bola rolar, como já dizia o hino, vou repetir pra vocês, uma vez Flamengo...